Hoje o Galeria é aqui da Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como a Praça da Polícia, uma das mais arborizadas do Centro Histórico de Manaus e referência na cidade. Agora vamos conferir o que tem no programa de hoje. Uma matéria sobre a exposição Amazônia Negra, detalhes sobre o artista plástico Nelson Falcão e os bastidores dos ensaios de Dessana Dessana. Já estamos no ar. Um projeto visual voltado para os povos, costumes e influências negras na Amazônia. Vamos conferir o trabalho de Marcela Bonfim através da exposição Amazônia Negra. Hoje o Galeria veio acompanhar a montagem da exposição Amazônia Negra. Mas antes nós vamos conhecer a responsável por essas fotografias. Olá, meu nome é Marcela Bonfim, sou fotógrafa. Cheguei há 8 anos aqui na Amazônia, né? Especificamente em Rondônia, onde tudo começou esse processo. Eu vim para buscar um emprego na região norte, né? Conhecer a região também e acabei me apaixonando pela fotografia. E o que é a exposição Amazônia Negra? Essa exposição, na verdade, eu acredito que ela seja até foi um processo meu de encontro com minha própria negritude, né? Eu cheguei de São Paulo, em Rondônia. Eu tinha outros objetivos de vida, né? Eu pensava em ter um emprego, pensava em consumir, eu pensava em coisas que eu acreditava ser normais, né? É claro que quando eu cheguei em Rondônia foi bastante assim, impactante, né? Outra realidade, né? Completamente outra. E eu jamais esperava encontrar uma Amazônia como eu, negra. E esse processo acabou fluindo, né, de uma forma muito natural. Nos primeiros 2 anos foi assim, o período que eu comecei a me entrosar com a terra. A câmera fotográfica, ela me trouxe um alívio nesse processo, né? Eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Eu cheguei sozinha como uma pessoa buscando emprego e ali eu pude pensar nesse tempo e comprei essa câmera. Na verdade, eu comprei uma bicicleta primeiro, onde eu pude conhecer os limites da cidade de Porto Velho. E nesse processo todo eu comecei a fotografar a cidade e eu comecei a perceber que nas imagens só apareciam muitas pessoas negras. E, a princípio, eu tinha um certo problema com a minha cor. Eu não gostava muito de falar sobre a minha cor. Na verdade, eu nem me olhava no espelho. Não era um assunto que você queria pôr em questão, em pauta? Nunca foi, né? Eu costumo dizer que até os 25 anos eu fui uma negra embranquecida, né? E esse processo foi muito danoso para mim. Como existem muitos negros, eu acredito que a maioria nasce no Brasil já embranquecendo. Mas isso se dá, você acha que pela cultura do povo, pelo racismo que ainda está presente na nossa sociedade? Completamente, né? A gente está num país que nos ensina que o negro é feio. Quando foi mais ou menos em 2012, no meu aniversário, eu era sozinha, né? Fiquei praticamente um tempão sozinha lá, tentando entender o tempo, etc. Entender aquela nova rotina, né? E aí onde eu comprei uma câmera semiprofissional e comecei a sair fotografar em 2012. Eu comecei a perceber, quando eu comprei, eu falei que tinha uma câmera, eu comecei a ser convidada para aniversário, casamento. Então aquilo para mim foi até muito interessante, né? Eu falei, pera lá, essa câmera está me servindo como uma muleta até então, né? Foi ali que eu peguei e comecei a fotografar e essa câmera começou a me levar a vários lugares. Me levou ao primeiro quilombo, me levou ao primeiro terreiro, me levou a comunidades ribeirinhas, me levou para o presídio. E nesse processo de desmistificar a rua, o terreiro, que foi muito difícil para mim, eu fui ensinada assim, que o terreiro não era um lugar... Essa cultura é introduzida na gente, né? Completamente. E depois de um tempo, quando eu fui ressignificar esse processo dessas imagens, eu fui ver o desrespeito que eu estava tendo comigo mesma. Porque eu sou parte daquele processo. A partir do primeiro terreiro, eu comecei a fotografar de uma forma completamente diferente.
Eu vejo que isso me trouxe muito acréscimo na questão da imagem. Até então eu não pensava nada sobre a questão da imagem. Eu só estava fotografando. Nesse caminhar, muitas imagens começaram a surgir e eu comecei a ficar muito assim, embaraçada. Tá, para que serve isso? Para que eu vou fazer com tudo isso? Né? E me surgiram muitas pessoas até então. Olha, Marcela, isso aí você precisa dar uma finalidade. Você não está percebendo o que está acontecendo? E foi um processo atrás do outro de ressignificação. Com relação ao material utilizado, é algo completamente diferente do que a gente espera quando se fala de fotografia, né? Como foi feita a escolha desse material? Eu fiquei pensando, né? Como é que eu faço para expor uma realidade, né? E eu pensei muito, né? Eu falei, poxa, papel fotográfico, eles merecem uma coisa muito maior, assim, de mostrar uma realidade. Amazônia, eu pensei na madeira, né? E ainda mais uma vez eu estava conversando com uma fotografada, né? Ela falei assim, e sobre sua cor? Né? Eu perguntei para ela, falou, essa cor aqui é madeira de bater em doido. Eu falei, opa, pera lá, madeira de bater em doido. E eu comecei a pensar, pô, eu preciso imprimir isso em madeira, né? Aí eu convidei alguns amigos, eu falei, poxa, fazer estilogravura, pensei em várias questões, até achar uma empresa doida que fazia esse material e logo me apaixonei. Hoje o negro tem muita influência, não só na Amazônia, como no Brasil todo. E exibi-los assim na madeira é uma forma de enraizá-los. E como você chegou à seleção de cada personagem? Foi pelas histórias mesmo, as histórias que mais me tocaram. Cada história aqui é um pedaço da minha história. A curadoria foi feita por você mesmo? Nessa exposição, sim. Né? A gente está com 2 exposições, essa que está percorrendo a Amazônia das Artes, aqui pelo Sesc. E nós temos uma grande que foi feita pela Caixa Cultural o ano passado, né, que são 55 imagens e mais uma estrutura cenográfica. E até quando vai a exposição aqui na Galeria Moacir Andrade, no Sesc? A exposição fica até dia 3 de maio, todos os dias abertos de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, né, todos convidados para virem prestigiar. São 33 imagens que contam a história de uma Amazônia negra. Quando eu falo de uma Amazônia negra, eu estou falando do Brasil em geral. Esse é apenas um recorte. Que belo trabalho, Marcela. Muito obrigada por ter aberto esse espaço para o Galeria. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer o trabalho de um grande artista aqui, da capital. Não sai daí! O Galeria está de volta e neste bloco nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de um artista plástico manauara formado em artes visuais pela Faculdade de Belas Artes e que tem obras voltadas para a mitologia amazônica. Com essas dicas você conseguiu descobrir quem é? Então hoje o nosso bate-papo é com o Nelson Falcão, artista plástico. Muito bem-vindo ao Galeria, Nelson. Bom dia, Raíssa. Eu agradeço muito, né, o convite de vocês, aos espectadores desse programa maravilhoso que traz a questão da arte, da cultura para o nosso dia a dia. Isso é essencial para o ser humano. Nelson, eu já quero começar sabendo como foi que começou o teu interesse pela arte. Bem, desde muito cedo, desde a infância, eu já apresentava habilidades plásticas, né? Inclusive daí que vem o termo artes plásticas. Às vezes os alunos perguntam, professor, o que é artes plásticas? São habilidades plásticas que envolvem o manuseio tanto do desenho, da pintura, como da própria escultura, da modelagem. Então, desde pequenininho, eu tinha essas habilidades e na escola as professoras percebiam e, pelo que pareça, motivavam isso em mim. E nessa época, quando você passou a se interessar por arte, você tinha uma grande referência ou dentro de casa ou de outros artistas? Então, na realidade, eu tenho uma vozinha
querida minha, amada, Dona Zezé, que ela tinha um ateliê na casa dela e eu passava muito tempo, né, eu passava minhas tardes, na realidade, com ela, e ela tinha esse ateliê que ela levava muito a sério, não era apenas um hobby, realmente era um trabalho para ela, e ela desenvolvia pinturas em porcelana, pinturas a óleo, né, que depois veio se tornar minha paixão. E acabou que ali eu comecei a ter uma intimidade maior com os pincéis. E quantos anos mais ou menos você tinha quando você passou a pintar os quadros? Porque quando você apresenta esse tipo de habilidade, aí você começa a receber encomendas da família, né? Então, eu acho que com 7 anos, eu acho que eu já fazia meus quadrinhos, né, minhas pinturas sobre tela. Mas a sua formação acadêmica não começou na Escola de Belas Artes, né? Você é formado em administração. Sim, na realidade, eu de alguma forma me distanciei da arte na minha adolescência. E acabou que eu me formei em administração, com ênfase em comércio exterior, depois fiz MBA, tudo que tinha direito, né? E passei a trabalhar na área financeira. E quando você decidiu voltar para essa área artística? Foi quando a minha vida se tornou um caos, né? Eu ganhava muito bem, mas a minha vida pessoal, minha estrutura, né, física e espiritual estavam destruídas. E aí, de repente, através da arte, eu comecei a me reencontrar, né? E a tua primeira exposição aconteceu lá em São Paulo ou aqui? Aconteceu lá, nunca esqueço, foi no Conjunto Nacional, inclusive essas 2 telas estavam lá. Se chamava Amazônia Onírica, né? Amazônia numa perspectiva de sonhos, né? E foi no Conjunto Nacional, ficou um mês, eles aceitaram o portfólio e fizeram a exposição. A proposta surgiu de você? Foi. Tinha que ir atrás. Sim. Lá é assim, você põe o portfólio e vai atrás. E os prêmios surgiram a partir de quando e em que obras? Pois o meu primeiro prêmio foi uma menção honrosa no Salão de Atibaia, uma certa insistência dos professores, né, de que os alunos participassem. E eu fiz a inscrição de um projeto de uma instalação, que nem era, na realidade, muito a minha praia, a minha técnica preferida, que era o óleo sobre tela. E, para minha surpresa, acabou que essa obra foi premiada com uma menção honrosa. E a sua técnica continua sendo óleo em tela a principal? Na realidade, hoje eu cheguei num ponto de equilíbrio que eu gosto muito, que eu consigo trabalhar a questão da pintura, né, que sempre representou para mim a ideia de portais. Eu sempre está atrelado à minha poética, que é a essência que eu expresso na minha arte. Eu sempre entendi a pintura, o óleo sobre tela, como abrir portais para outros universos. E hoje eu consegui incorporar a essa ideia objetos, que seriam instalações. Quando você decidiu se voltar para a arte, tinha alguma exposição, algum lugar que você queria muito expor e ainda segue sendo seu objetivo ou que você já alcançou? Olha, uma pergunta bacana, hein? É uma pergunta que ninguém tinha me feito, assim, eu nunca tinha parado para pensar. Na época da faculdade, né, agora você me trouxe a lembrança, a memória afetiva, lá da faculdade, de querer participar de uma Bienal de Veneza, que é a Bienal mais respeitada no mundo inteiro, mais almejada. Em algum momento foi isso, eu acho que hoje não. E o Nelson, além de artista, se dedica também a ensinar. Como você lida com essas duas atividades? 3 anos atrás eu desenvolvi um projeto chamado Onde Nascem os Mitos. E então lá fala um pouquinho desse projeto, que é levar a arte, tanto prática quanto a teórica, para pessoas que necessariamente não precisam
ter um métier artístico, né? E de que forma as pessoas podem encontrar esses cursos ou como podem se inscrever? Bem, nós temos o site, né? E lá tem toda o prospecto dos cursos, né? A ideia dos cursos e a ideia do próprio projeto, onde nascem os mitos. E lá vocês vão encontrar o contato, aonde podem fazer a inscrição, tem lá o WhatsApp, tudo dentro aí das informações necessárias para facilitar a vida de quem quer se inscrever. Nelson, muito obrigada por ter aberto esse espaço para o Galeria e por ter dividido com a gente um pouco do teu conhecimento e do teu trabalho. Obrigado você, Aissa, e eu dou a maior força sempre para esse programa que tem o mesmo propósito que o meu, de tantos outros artistas, que é tornar acessível a arte e cultura para as pessoas. Gente, isso é o alimento da alma. Nelson Falcão é um grande artista, tanto por seu trabalho quanto por sua humildade. Agora o Galeria vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos conferir os ensaios para o espetáculo Dessana com o Balé Folclórico do Amazonas. A gente volta já. Estamos de volta e nos bastidores de hoje nós vamos mostrar os ensaios para o espetáculo Dessana com o Balé Folclórico do Amazonas. Hoje o Galeria veio até aqui, o Ideal Clube, para acompanhar os bastidores dos ensaios do Balé Folclórico do Amazonas para o ensaio Dessana. Vem comigo! E agora a gente vai conversar com o Matheus, que é o diretor do espetáculo, e ele vai contar pra gente a história do Dessana. E aí, Matheus, seja bem-vindo à Galeria. Obrigado. Então, o Dessana fala sobre a criação do mundo, né, na visão dos índios Dessana, que é um povo que vive no Alto Rio Negro. E aí a ópera conta toda essa trajetória, desde do nada, né, quando aí a Babeló, que é a avó do mundo, que é a figura mais antiga que o mundo tem, que ela vive no nada, desde quando ela começa essa criação até a formação dos povos, das tribos, das tradições e todo esse percurso que eles fizeram por esse rio que eles chamam de Rio de Leite, né, que foi a descida do Alto Rio Negro até aqui, e aí passando por várias casas de iniciação, onde eles aprenderam as coisas, onde eles formaram os seus costumes, formaram as suas tradições, os seus valores. É uma obra muito rica e aí eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente trabalhar aí. E há quanto tempo vocês estão se preparando para essa apresentação? Nossa, todo o trabalho, né, começou já desde o começo do ano, né, desde quando a equipe técnica senta, idealiza, faz tudo, até a gente, há um mês atrás mais ou menos, começar a parte de ensaios práticos e criação de cena e passagem de música. E claro que as pessoas querem saber como os bailarinos se preparam para um grande espetáculo como esse, e a Monique vai contar como é que está sendo essa preparação. Bom, Dessana é um grande presente e um grande desafio ao mesmo tempo. É uma obra extremamente complexa, né? Principalmente por ela ter se transformado numa ópera. E a construção coreográfica ela não é muito diferente nesse sentido. Então é uma grande responsabilidade a gente poder preparar o corpo do bailarino para que ele possa entender que ele vai surgir como um ser que brota da terra, e que esse corpo vai ser transformado futuramente num ser humano e que vai construir uma nação. E qual é a periodicidade de ensaio de vocês? Nós estamos trabalhando todos os dias, inclusive aos sábados, exatamente para que a gente possa concluir a obra em tempo hábil e que eles possam estar confortáveis e muito firmes naquilo que estão fazendo em cena.
a gente está aqui com o Josinaldo, que é um dos bailarinos mais antigos do grupo de balé aqui do Amazonas. E ele já participa há 10 anos de todos esses espetáculos do Festival de Ópera e vai falar pra gente como é que é essa experiência. Isso muda todo ano, a expectativa é sempre nova? Então, a expectativa é sempre nova e todo ano tem uma renovação dos espetáculos apresentados. E cada ano é uma emoção diferente, trabalhos diferentes, novas criações e muito ensaio, muito empenho para levar um bom espetáculo à plateia. A Monique comentou com a gente que vocês têm ensaiado arduamente todos os dias, né? Como é que está sendo? É cansativo? Você já está acostumado com essa rotina? É bastante cansativo, mesmo a gente trabalhando há muito tempo, tem um certo costume, mas cada experiência nova de criação é um processo totalmente diferente. Sempre vai recomeçando, renovando novas ideias, novas movimentações no corpo. Então a gente está sempre experimentando e se adaptando a novas movimentações. E como é se apresentar no palco do Teatro Amazonas? Ainda traz aquele frio na barriga? Sim, cada apresentação é uma apresentação nova, cada dia é um dia novo, é uma emoção nova, então sempre antes de colocar o pé no palco tem aquele frio na barriga. Mas com toda essa experiência já tá tudo certo, né? Não, sempre tem o nervosismo, esse nunca passa e eu acho que nunca deve passar, sempre tem que estar aquela ansiedade. É o que traz emoção para nossa vida. É o que traz emoção, é o que faz a gente sempre querer trabalhar cada vez mais. O Eduardo, além de ser um dos bailarinos mais recentes aqui do grupo, ele também executa uma atividade dupla. É isso mesmo, Eduardo? Além de estar em cena como bailarino, eu também faço assistência de direção de Dessana junto com o Matheus. Então é uma loucura estar dentro e fora, mas a gente acredita que está saindo como a gente espera. Que o trabalho que a gente executa no balé é completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Então é literalmente uma experiência nova que está agregando muito e que a gente pode ver através dos joelhos roxos como estão agora. E como é que está a expectativa para a apresentação? Tá a mil, tá assim, imensa, porque a gente trabalha todo dia e é muito ensaio todos os dias. A gente está aqui conversando agora e os meninos estão trabalhando no que a gente vai apresentar no final do mês. Então a expectativa só é de que o espetáculo seja grandioso, não apenas em estrutura, mas no que vai se referir à emoção, a sentimento para o público enquanto ele estiver assistindo. E como é que está sendo esses ensaios diários? Você já tinha tido alguma experiência anterior de ter que ensaiar todos os dias dessa forma ou essa é a primeira experiência? Essa é a primeira experiência. Todos os dias, na intensidade que nós trabalhamos, no nível técnico de dificuldade que tem, é a primeira vez. Assim, a minha vida parou para isso aqui. É só o balé, é só o espetáculo e é só a faculdade. Fora isso, não existe mais nada. Sem vida social até o espetáculo. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, que vai ser um grande espetáculo. E agora a gente vai acompanhar um pouco do ensaio de vocês. Todo sucesso! Obrigado! A região amazônica é mesmo repleta de grandes artistas. E assim, o Galeria de hoje fica por aqui, mas eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá!